Pessoal, e as duas últimas situações de inelegibilidade nós encontramos no parágrafo 8º e parágrafo 9º do artigo 14. O parágrafo 8º diz respeito à inelegibilidade do militar. Na verdade, aqui são situações em que o militar se enquadra. E fala assim: o militar alistável é elegível atendidas as seguintes condições. Só para lembrar, o único militar inalistável é o conscrito, quer dizer, aquele que cumpre o serviço militar obrigatório, tá? Os demais militares, eles são alistáveis, eles podem se alistar como candidato, tá? Então, a gente tem que só saber em que situação ele se enquadra. Qual o tempo que ele é militar, porque isso determinará a sua manutenção nos quadros do militarismo brasileiro. Então, fala assim: se contar com menos de 10 anos do serviço, deverá afastar-se da atividade. Se contar com mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. O militar ele tem algumas peculiaridades. Embora o artigo 14 ele fale da filiação partidária obrigatória, para o militar existiria aí um contrassenso, porque lá no artigo 142, se eu não me engano, 142, parágrafo 3º, inciso 5, fala que o militar ele não pode se filiar a um partido político, tá? Então haveria aí um contrassenso, né? Haveria uma contradição aqui em relação aos militares. Mas o Tribunal Superior Eleitoral, ele pacificou o assunto e disse na resolução 19.509, que o militar elegível do militar elegível não se exigirá prévia filiação partidária, bastando para o exercício da capacidade eleitoral passiva do militar ativo que o pedido de seu registro de candidatura seja apresentado pelo partido, com autorização expressa do candidato militar. Então, a filiação ela não é obrigatória, mas vai ter um pedido feito pelo partido que ele vai concorrer. Tá? Então, isso pode gerar alguma dúvida para vocês. E aí diz que se contar com menos de 10 anos, ele deverá afastar-se da sua atividade. E se contar com mais de 10 anos, ele será agregado e se ele ganhar, ele vai passar a inatividade. Aqui existe uma polêmica neste assunto, porque este afastamento fala assim, afastar-se da atividade, né? O inciso 1 fala. Este afastamento, o TSE entendeu que este afastamento é definitivo, ou seja, ele precisa se exonerar da corporação, tá? E aí, quem discutiu sobre esse assunto e debateu são os tribunais. Então, existe aí, se vocês, depois estudando o material escrito de vocês verão que existe até um julgado que um militar, ele estava pedindo retorno à sua atividade, uma vez que ele não tinha ganhado a eleição, tá? E não foi julgado procedente, porque este afastamento para o âmbito eleitoral entende-se que é um afastamento definitivo, ou seja, ele precisa se exonerar. Já em relação ao inciso 2º, que fala que se ele tiver mais de 10 anos, ele será agregado e se ganhar, ele vai passar para a inatividade. O que quer dizer isso? Se ele tiver mais de 10 anos de serviço militar e se candidatar a um cargo eletivo, durante o período das eleições, né, durante o período do pleito, durante o período que ele estiver concorrendo,
ele ficará com as atividades militares suspensas. Se ele, no final, ele ganhar a eleição, se ele ganhar a eleição, ele automaticamente será aposentado, tá? Se ele não ganhar a eleição, ele voltará a ocupar o seu cargo, o seu posto militar. Tudo bem, pessoal? Então, aqui nessa questão do militar, a gente tem que ficar muito atento a quanto tempo ele ocupa um cargo, um posto militar, tá? Há quanto tempo? Se for menos de 10 anos, ele tem que ser afastado e os tribunais eleitorais entendem que esse afastamento é definitivo, precisa pedir a exoneração. Se ele tiver mais de 10 anos, ele fica com as atividades militares suspensas durante o período de concorrer, né, durante o período do pleito, e posteriormente, se ele ganhar, ele vai passar para a inatividade, ou seja, ele será aposentado. Se ele não ganhar, ele retorna ao seu posto militar. A última regra da inelegibilidade é a constante do parágrafo 9º, que fala assim: lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos para sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato, normalidade e legitimidade das eleições, contra a influência do poder econômico ou abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Esses outros casos, eles são regulados, esses outros casos de inelegibilidade, eles são regulados por lei infraconstitucional. Nós temos a Lei Complementar 6490, que é a lei que rege esse tipo de situação e que ela foi complementada, ela foi modificada em 2010 pela Lei 135. Ela não foi revogada, tá, gente? Alguns pontos desta Lei 64, ela foi modificada pela Lei 135 de 2010, a chamada Lei da Ficha Limpa. Nós até falamos da Lei da Ficha Limpa há um certo tempo atrás, quando nós falamos que ela foi uma lei de iniciativa popular. Na Lei de Ficha Limpa, ela alterou pontos específicos da Lei Complementar 64. O que ela fez? Ela tornou mais rígido a possibilidade de candidatos ficha suja participarem de eleições. Então, hoje, aquele candidato que tem condenação em segunda instância, dependendo da condenação que ele não poderá ser candidato a um cargo eletivo. Ele se torna inelegível pelo tempo que a lei determina. Isso não é perpétuo, tá, gente? Tem um tempo lá para ser considerado, né, essa inelegibilidade. O fato é que antes da 135, antes da lei da ficha limpa, precisava-se do trânsito em julgado desta sentença. E aí demorava-se muito. Então, a lei da ficha limpa disse que aquela pessoa, se ela tiver uma condenação em segunda instância, uma condenação de colegiado em assuntos específicos que estão na Lei 6490, né, complementadas pela 135, ela não vai poder ser candidato a um cargo eletivo. Tudo bem? Ok? Então, antes exigia-se o trânsito em julgado. Com a modificação da Lei da Ficha Limpa, não se exige mais. Pessoal, encerramos aqui a parte das inelegibilidades, certo? Vamos continuar ainda falando de direitos políticos, mas agora nós vamos falar de impugnação ao mandato, vamos falar de perda e suspensão, mas fechamos o ciclo da inelegibilidade. Ok, pessoal? Até a próxima!